palavra do Senhor nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me conduz ao lado de águas tranquilas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, o meu primeiro pensamento: Jesus, é uma palavra tão comum. E Deus falou: mas eu tenho algo especial para o coração da minha igreja. Quando nós observamos com maior atenção o Salmo de número 23, nós percebemos aqui um cântico de um homem em que ele começa a meditar sobre a sua própria vida e todas as experiências que ele teve com Deus. E ali ele começa a perceber o quão importante foi Deus na vida dele nos
tranquilas. Vamos fazer aqui um paralelo, meus irmãos, acerca da ovelha, porque no meio de tantos animais, por que Davi foi comparar nós, seres humanos, com ovelhas? O próprio Jesus disse isso nos evangelhos. Olha, ele disse: eu sou um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele poderia ter pegado qualquer animal grandioso, quem sabe um leão, quem sabe um tigre, quem sabe um elefante, mas ele foi e pegou o mais inofensivo dos animais para dizer que esse animal teria algumas características que pudessem se encaixar às vezes na minha vida e na tua, porque a ovelha é um animal totalmente dependente. Tem coisas que ela não consegue fazer sozinha. Por quê? Porque ela é míope hoje. Se ela é míope, significa que nem tudo ela consegue enxergar, nem tudo ela tem um direcionamento com clareza para onde ela deve ir. E é por isso que ela necessita ser pastoreada por um pastor, porque ela pode ir por caminhos onde ela vai se perder. E não é assim, muitas vezes eu e você, a gente começa a achar que consegue andar sozinho, que pode tomar decisões sozinhos, aí você vai machucar a cara e volta pensando que Deus te frustrou. Aí Deus olha para você e fala: mas eu nem estava lá contigo. Você próprio tomou suas próprias rédeas e achou que podia seguir sem a minha presença. Ei, deixa eu te falar algo. Quando você veio aqui, levantou a tua mão e aceitou Jesus, a tua vida não é mais tua. Você entregou a tua vida na mão do verdadeiro pastor, que às vezes vai até permitir que você tenha algumas provações na vida, mas em todas elas ele vai dizer para você: eu sou contigo. Eu não te deixo, eu não te abandono. Quando Davi escreve: olha, ele me leva para pastos verdes e águas tranquilas, sabe o que ele estava dizendo? Porque ele foi pastor, então ele tinha experiência do que ele estava falando. A ovelha lá no tempo de Israel, eu estou dizendo nos dias de hoje, porque a Bíblia, ela contém história antiga, histórias em que coisas aconteceram em outro tempo, em outro contexto. Então nós vamos voltar um pouquinho lá no tempo. E voltando no tempo, olhando o clima geográfico, tanto da Palestina quanto de Israel, as ovelhas não viviam em pastos cercados como é nos dias de hoje, não. Elas eram pastoreadas e levadas para montanhas. E o trabalho do pastor era encontrar um pasto onde ela pudesse se alimentar, porque a ovelha não comia qualquer coisa. Ele tinha que achar um lugar para ela poder beber água. Ele tinha que achar um lugar seguro para a ovelha dormir. Por quê? Porque como era tudo aberto, corria o risco de aparecer urso, leão, cobras, escorpiões, atacar a ovelha e a ovelha se perder. Então o trabalho do pastor era propriamente dar a sua vida por aquela ovelha. E muitas vezes aquela ovelha nem era dele, como era o caso de Davi. A ovelha não era dele, era do pai. Vai ver, foi por isso que Deus encontrou ele, porque ele cuidava com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor daquilo que não era dele, a ponto de falar que ele lutava com ursos, leões, e Deus preparou para ele lutar com gigante, porque Deus falou: passou no teste. Aleluia. Se vencer o leão, o que é um gigante para ele? Não é nada, porque o pastor dos pastores estava com ele. Glória a Deus. Então as ovelhas tinham que peregrinar. Segundo detalhe, como Israel e Palestina tinha climas muito instáveis, tinha dia que estava aquele calor, aquela coisa linda, mas tinha dia que vinha uma sequidão muito grande. Tinha dias que vinham tempos áridos de chuva, e aquele pastor tinha que se locomover com aquela ovelha e levar ela para um lugar seguro. E muitas vezes, quando ele levava aquela ovelha para um lugar seguro, eles peregrinavam. Deixa eu te dizer algo, igreja. Às vezes andar com Deus não é fácil. Você vai ficar com os pés um pouco calejados. Às vezes você vai ficar um pouco doente. Às vezes você vai ficar tão desanimado, você vai falar: com vontade de ficar aqui onde eu estou mesmo, porque parece que a coisa já não anda, eu estou andando tanto, e os meus pés estão feridos, eu estou tão cansados. Deixa eu te dizer algo, igreja. Deserto não é lugar de morada. Desertos e vales são lugares de passagem. Era isso que o pastor estava tentando dizer para nós. Ei, você hoje está caminhando, às vezes você está pisando em lugares que tem pedras, em lugares que tem espinhos, em lugares que muitas vezes está muito frio, mas Deus está dizendo para a crente aqui hoje: é o lugar que você está passando, não é lugar de morada, é lugar para onde eu quero te levar. E sabe para onde Deus quer te levar? Para verdes pastos. E mais do que verdes pastos, Ele está guiando a sua alma para as águas tranquilas.
te dizer uma coisa, o versículo 4 e 5 estão emendados um no outro, e um complementa o outro, porque Davi vai dizer assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você sabia que o vale da sombra da morte era um lugar que verdadeiramente existia? Porque quando o pastor pegava suas ovelhas para peregrinar com elas e encontrar um lugar onde tinha pastos verdes e verdejantes e águas tranquilas, muitas vezes eles tinham que passar por lugares tão altos, que só tinha um caminho estreito. Lá em cima era só montanha rochosa, lá para baixo era um desfiladeiro enorme. E se de repente a ovelha caísse, não teria chance para ela cairia para a morte, porque era um desfiladeiro muito alto. Sabe qual era o trabalho do pastor? Pegar essa ovelha, toda ela, todo o rebanho, e colocar aquelas ovelhas em fila indiana, para que elas pudessem passar uma a uma, até chegar no local onde o pastor tinha reservado para elas. Olha que trabalho difícil. O mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que quando o pastor estava guiando a ovelha, o pastor ficava sempre do lado de trás. Por quê? Para ele ter uma visão panorâmica de onde a ovelha está, para ver se a ovelha estava fugindo para a direita ou para a esquerda. Mas quando elas passavam pelo vale da sombra da morte, aleluia, ali o pastor agora ele saía do lado de trás para ficar ao lado delas e contando uma a uma, até que da primeira até a última chegasse em segurança ao seu lugar de destino. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes você está passando pelo vale da sombra da morte e Deus está dizendo, eu estou saindo lá de trás para passar contigo do teu lado. Você está achando que você está sozinho porque as suas companheiras estão lá atrás, ou algumas já estão lá na frente, e você se sente sozinho porque o caminho é estreito, e você às vezes fica olhando para o desfiladeiro. Ei, tira o teu olhar do desfiladeiro, porque enquanto o pastor estiver ao teu lado, você não cai. Sabe por que você não cai? Porque na mão dele tem dois instrumentos. O primeiro
dando a luz. É isso que Deus tem para você. Deus está dizendo para você, hoje você está chorando. Hoje você está quebrado, mas você está gerando algo. Algo que agora está te gerando dores. Agora você está na dificuldade. Agora você está sangrando. Mas como o milagre de Deus nascer na tua vida, meu querido, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena! Continue gerando, mesmo que você ainda tenha que andar. Porque Deus sabe até onde você é capaz de suportar todo o processo. Não adianta fugir de processos. Quando você lê a Bíblia, você vê que pessoas foram decapitadas, outras foram crucificadas, outras morreram pelo poder da espada, e todas elas glorificando o nome de Deus e alcançaram um bom testemunho. E quando nós lemos o livro de Hebreus, nós vemos que eles são constatados como os heróis da fé. Eles podem até não ter ganhado tudo aqui, mas com certeza ganharam herança lá no céu. Com certeza ganharam um reino no qual eu e você não podemos descrever, porque é grandioso demais para eu ficar preocupado com as coisas daqui, sendo que as coisas de lá são muito maiores e melhores. Quando nós olhamos o Salmo 23 e dizemos que de nada terei falta, tem pastores aí que começam a falar sobre dinheiro e riqueza. Não é sobre isso. Quando eu digo que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, eu simplesmente estou dizendo que Ele é o que provê na minha vida tudo que eu preciso, ou seja, aquilo que te é necessário. Hoje Deus está dizendo para a crente, hoje na tua vida é necessário a minha presença. É necessário você saber que eu, o Senhor, estou contigo. Aleluia. E para finalizar, meus irmãos, a palavra do Senhor, Davi encerra, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi agora, quase no fim da vida, começa a refletir sobre tudo que ele passou, sobre aonde ele chegou e quem Deus continua sendo para ele. Deus ainda vai cumprir promessa na tua vida, meu irmão. Deus ainda vai colocar você em lugares que você nunca imaginou pisar. A pergunta é, você vai continuar tendo esse mesmo coração que Jesus um dia achou? Você ainda vai continuar tendo aquele coração quebrantado que se entregava na presença de Deus e que dizia, eu não sou nada sem Deus? Lembre-se, Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele está contigo em todos os momentos da sua vida.